Olá pessoal, vamos voltar a trabalhar com as relações de potência. Estamos envolvidos naquela análise importante do circuito de corrente alternada, nos familiarizando com essa nova perspectiva de energia elétrica, né? O triângulo de potência, que foi oriundo do triângulo de energia, onde a potência ativa é a potência trabalhadora, que toca o processo, que toca a instalação, não esqueçamos disso. A potência reativa está ligada à energia de ativação das máquinas, de excitação, e a potência aparente como a potência que de fato nós consumimos. Cargas da CEMIG que somos, uma vez que somos consumidores de corrente alternada, tá bem? Estamos fazendo uma análise de um caso bastante real, situação bastante efetiva, algo que eu havia dito para vocês, trazer situações de mercado, situações de planta de fábrica para a gente trabalhar aqui e, é claro, explorando o exemplo, explorando o estudo de caso. Esgotado não tem jeito, né? Não se esgota a eletricidade, um exemplo único, mas é interessante a gente explorar bastante as diversas possibilidades que um exemplo como esse pode apresentar para a gente. No primeiro momento, o nosso transformador monofásico, 60 Hz, 50 kVA, 2400/240 volts, estava operando em carga nominal um fator de potência 0,92, o que significa uma planta ajustada, bem calibrada, sem taxação de multa ao final do mês. Calculamos o triângulo de potência, encontramos o θ, eu diria o θ mínimo necessário para que essa coisa pudesse acontecer adequadamente. Qualquer valor a partir daí poderia comprometer o fator de potência. E aproveitamos, e com o caso do transformador, podemos calcular as correntes elétricas, tanto na alta quanto na baixa tensão, para ver inclusive o efeito dessas correntes nos cabos, na dimensão dos cabos, na bitola dos cabos do próprio consumidor e também relativa à questão de perdas jáulicas, perfeito? Fizemos o cálculo, identificamos correntes, triângulo de potência, dentro da situação, eu diria, ótima, ideal não existe em eletricidade, situação ótima, ajustada à concessionária, ajustada à ANAEL, perfeito? Pois muito bem, propusemos um outro exemplo. E se eu tivesse reduzido o fator de potência, tá? Chegamos a resolver essa situação também. E aí, com um detalhe interessante, naturalmente o fator de potência caiu, razões foram apresentadas, projeto mal executado, equipamentos mal dimensionados, motores superdimensionados, entre outras possibilidades para que isso acontecesse. O fato é que o fator de potência caiu bem, de 0,92 para 0,80. Porém, senhores, isso é muito importante, a planta continuava a mesma. O processo continua o mesmo. Então, para essa máquina em particular, para essa situação, ela demandava uma potência ativa de 46 kW. Isso não podia alterar, tá? O que nós percebemos? Para fator de potência 0,92, esse transformador da CEMIG dava conta perfeitamente de atender o consumidor. No entanto, quando o fator de potência caiu e a planta continuou a mesma, produzindo a mesma coisa, com os mesmos processos, foi necessário um crescimento de potência aparente, ou seja, este transformador aqui, sozinho, não daria conta mais de atender ao consumidor. O resultado é um problema da concessionária que ela vai ter que resolver. E ela vai correr atrás disso. Uma outra máquina, um outro investimento. Agora, evidentemente, o consumidor vai pagar essa conta. A partir de quem? A partir da multa, até que ele se ajuste à nova demanda. E aproveitamos a oportunidade e analisamos o efeito disso sobre as correntes, que também cresceram, tanto na alta quanto na baixa tensão, o que obrigou o consumidor, cabos de bitola maior, redimensionamento de proteção e principalmente um incremento, eu diria, significativo de efeito Joule, uma vez que esse efeito é proporcional ao quadrado da corrente. Perfeito? Então, ônus para todo mundo, para a concessionária e para o consumidor. Não foi isso? No final do módulo anterior, eu sugeri a vocês um outro desafio. A mesma planta, ou seja, os 46 kW, só que agora com um fator de potência melhorado. Melhor até do que aquele mínimo que a ANEL admite, que a CEMIG permite. Qual seria o efeito? Tá? Nesse tempo que tivemos, a ideia seria que vocês pensassem a respeito dessa nova condição de planta. Bom, teoricamente, se a potência ativa continua a mesma e o fator de potência melhorou, é porque o θ caiu. Se o θ caiu, a expectativa é que a potência reativa caia, e olha que coisa interessante, com essa queda de potência reativa, significa o quê? Que a potência aparente vai cair também. Lembra aquele transformador que no exemplo anterior, ele sozinho já não dava mais conta de tocar a fábrica, que o fator de potência estava ruim? Pois é, com o fator de potência bom, esse transformador vai ter uma pequena folga. Tá? Ou o que significa dizer que, pensando em questões macroscópicas, um sistema mais interligado como o nosso, potências maiores, essa folga que vai surgir aqui serviria para a CEMIG, por exemplo, alimentar uma outra planta com o mesmo transformador, sem necessidade de um reinvestimento, de uma subestação ou em mais uma máquina. Perfeito? Então essa ideia é interessante, vou explorar um pouquinho mais esse exemplo.
Pois muito bem, aqui ele está, né? 50 kVA, as mesmas tensões, não esqueçam, tensão de transformador, nenhum volt a mais, nenhum volt a menos, mas suas tensões nominais com esse fator de potência. Importante, a planta é a mesma, então significa que ela continua solicitando os 46 kW para tocar o seu processo. Como eu sempre gosto de fazer com vocês, está aqui o nosso termo de potência que sempre acaba nos ajudando. Potência ativa, a reativa, a aparente e o θ. Ok? Pois muito bem, do conceito de cosseno de θ seria o cateto adjacente, a potência ativa sobre potência aparente. Então, qual será a nova potência aparente dessa instalação, uma vez que o fator de potência foi melhorado? Então vamos a ela, os 46 kW sobre um fator de potência de 0,96. Observe isso, gente, uma nova potência ativa de quanto? De 47,9 kVA. Então, aquela nossa expectativa acabou se comprovando. A potência aparente caiu, significa o quê? Que esse transformador que estava alimentando a planta, ele trabalha com uma certa folga, trabalha com uma certa margem. Imagine se fosse uma planta maior, ou grandes consumidores operando com esse fator de potência melhorado, quanto de energia, em tese, sobraria na concessionária para alimentação de outras cargas que estariam por vir, ou que seriam colocadas em paralelo com essa. Essa é que é a ideia, tá certo? Aqui se deve essa queda de potência aparente, seguramente em função de quem? Em função da queda da potência reativa. Como que eu posso chegar nesse valor? Ora, convenhamos, se eu tenho θ, o fator de potência 0,96, usando a nossa calculadora, inverso de arco cosseno, chegaremos no θ de 16,26 graus. Tá? Logo, também do conceito de seno, potência reativa sobre potência aparente. Então, qual será a potência reativa, se não a aparente vezes o seno de θ? Então, a potência reativa seria os nossos 47,9 kVA vezes o seno de 16,26. Ou seja, uma potência reativa de exatos 13,41 kVA. Olha que coisa interessante, senhores, né? Observe que no exemplo 1, o primeiro módulo, com fator de potência 0,92 adequado, a potência reativa foi na casa de 19,6 kVA. Olha a queda da potência reativa. Isso justifica, então, a queda da potência aparente. Isso é um trabalho muito mais folgado, muito mais aliviado. E coisa interessante, produzindo a mesma coisa com o seu processo, o mesmo, uma vez que a potência ativa não foi alterada. Tá? Mas os bônus, agora bônus e não ônus, eles não param por aí. Tá? Como ficariam as correntes? Como nós sabemos, potência, tensão vezes corrente, e potência não se altera. Então, qual seria a corrente, por exemplo, na baixa tensão? Já do lado do consumidor. Nós pegamos a potência sobre a tensão nominal, ou seja, 47,9 kVA sobre 240 volts. Fazendo essa continha, vamos lá, 47,9 kVA dividido por 240 volts. Nós estamos falando de uma corrente de 199,6 amperes. Observem, gente, né? A corrente anterior para a máquina com carga nominal a um fator de potência de 92, que era adequado, era um fator de potência bom, foi de 208,3 amperes. Pode parecer uma queda pouco significativa, mas só caiu uma casa de 6, 8 amperes. Preste atenção, né? Pense em termos sempre maiores, potências mais abrangentes, sem falar que isso vai significar uma menor perda por efeito Joule no consumidor. Isso vai também trabalhar com uma folga em termos de dissipação de calor, talvez trabalhar com cabos um pouco mais finos, que vai tornar a instalação da planta, né, numa relação com os benefícios mais adequada. Todo mundo ganha com isso. E veja bem, o efeito também se repercute na corrente do lado de alta tensão, uma vez que a corrente de alta será a potência sobre a tensão de alta, 47,9 kVA sobre 2.400 volts. Fazendo essa continha, a corrente de alta seria 19,96 amperes. Perfeito? Então observem, gente, que essa questão do fator de potência, ela é importante, ela é decisiva e ela é realmente um diferencial em qualquer planta industrial. Eu tenho dito isso demais para vocês. É aí que nós entramos para trabalharmos juntos, no ajuste e na adequação do fator de potência na planta, na realidade da concessionária. Melhorias sempre são muito bem-vindas, mas isso vai significar investimento. Perfeito? Pois muito bem. Poderíamos até encerrar esse exemplo nessa varredura, mas quem sabe discussionar um pouco mais? Quem sabe buscar um pouco mais de análise? Quem sabe uma largura maior de possibilidades? Vamos pensar no seguinte:
Quando eu falei no primeiro exemplo carga nominal, significa que a máquina opera com seus 50 kVA. Entendemos que essa carga significa a demanda daquele instante. Por exemplo, e se o transformador estivesse operando com 80% da potência de placa? 40 kVA, 80% de 50%. Estivesse operando em sobrecarga de 10%, sucessivamente. Então, para ver o efeito disso, o impacto disso na planta como um todo, para terminar essa sequência de módulos, vejamos o seguinte: se eu tiver o mesmo transformador monofásico, 60 Hz, 50 kVA, 2.400/240, só que observe isso aqui. Eu vou propor para vocês que ele opere a meia carga. A meia carga. Está operando com metade da sua potência de placa. Fator de potência, voltaremos ao 0,92, fator de potência da concessionária. Perfeito? Perfeito? O que vai acontecer? Vamos lá. Observe então que a situação mudou e mudou drasticamente. Agora, nem aqueles 46 kW que seria necessário para a planta, não vão acontecer, porque a máquina está com uma potência realmente bastante. Observe, pessoal, que agora nós vamos trabalhar com o mesmo transformador operando a meia carga, para ver o efeito dessa variação de carga na planta como um todo. Chama a atenção que com essa redução de carga, seguramente nem os 46 kW que relativa à potência da planta anterior serão mantidos, uma vez que houve uma variação muito significativa na demanda de carga solicitada ao transformador. Manteremos o fator de potência igual. A ideia é ver a repercussão dessa variação de carga nas tensões e também no triângulo de potência e nas correntes de alta e de baixa tensão do transformador. Perfeito? Combinado? Então, eu diria que, com toda tranquilidade, potência de placa 50 kVA. Ora, se a máquina opera a meia carga, sem pestanejar, qual será a potência aparente em jogo? 25 kVA, metade dos 50 kVA, que é a potência de placa. Perfeito. Diante disso, o triângulo de potência sai com aquela naturalidade de sempre, do conceito de cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa significa que a potência ativa será quem? A aparente cosseno de θ. Então, qual será a nova potência ativa? 25 kVA vezes o cosseno de 23,07, que é, nesse caso, para encontrar o 0,92. Ele significa que essa nova potência ativa será de exatos. Faço questão de fazer a conta junto com vocês, que parece uma coisa aqui muito interessante, que poderia até, de certa forma, ter sido prevista. Então, vamos lá. 23 kW. Para o bom observador, um pingo basta, uma potência basta. Eu pergunto ao seu Max, então é correto dizer que se você isso é importante, se o fator de potência foi mantido, 0,92, e a máquina trabalha com metade da potência, então naturalmente eu vou trabalhar com metade da potência ativa? Perfeito. Então observe, se eu vou trabalhar com meia carga, é perfeitamente previsível admitir que aquela potência ativa anterior, 46 kW, mantido o mesmo fator de potência, ela é importante, claro que vai chegar à metade, uma vez que a planta foi aliviada. Então esse raciocínio é perfeitamente natural, é correto e dá bastante previsibilidade ao cálculo. Perfeito? E aí você então desenvolve a estratégia do cálculo com o mesmo procedimento. No conceito de seno, teremos quem? Cateto oposto sobre hipotenusa, vai nos dar uma potência reativa na casa de canto. Vamos lá então, nova potência reativa, os 25 kVA, vezes o seno de 23,07, o que significa uma potência reativa de exatos 9,8 kVAR. Olha que coisa interessante. Também aquela metade relativa aos 9,x kVAR do exemplo inicial, quando eu tinha a máquina com o mesmo fator de potência operando a carga plena. Certo? Então, essa variação de carga, ela acaba impactando diretamente todo o triângulo como um todo. E preste atenção, se o fator de potência foi mantido igual, se não houve alteração de fator de potência, as variações de carga acabam se comprometendo, se refletindo proporcionalmente em todas as potências, não só na aparente, como também na ativa, como também na potência reativa. Perfeito? Agora, um momento importante para fechar esse módulo. E as correntes? O que vai acontecer com a corrente? Como é que elas se comportam? Isso é importante. E isso gera uma série de dúvidas e nos leva a alguns erros muito comuns encontrados aí fora. Então, vou tirar aqui um pouquinho para gerar espaço no nosso quadro. Muito bem. O que nós sabemos? Que potência é tensão vezes corrente. Que detalhe importante. E as tensões? Como é que ficam mesmo as tensões nominais dos transformadores, motores geradores? Nem 1 volt a mais, nem 1 volt a menos, mas a tensão nominal de placa. Então, toda vez que você encontrar a seguinte frase, o seguinte texto,
um transformador, um motor opera em regime permanente, o que quer dizer? Que ele está operando com a frequência da concessionária e com as suas tensões nominais. Então, veja bem, a variação de carga pode acontecer à vontade, vai acontecer naturalmente em qualquer planta industrial, mas as tensões com as quais a máquina opera, essas não vão alterar. Então, significa o que, senhores? Que numa situação dessa, é correto dizer que qualquer variação de carga acaba se refletindo sobre as correntes? Perfeito. Essa é a grande tacada. Então, sendo assim, qual seria, então, a nossa corrente de alta? A potência sobre a tensão de alta, ou seja, a nova potência, para ser exato, 25 kVA sobre 2.400 volts, tá? Então, vamos ver qual seria essa corrente na alta tensão. 25 kVA dividido por 2.400 volts, uma corrente de 10,41 amperes. Uma vez que na situação de regime permanente valeu 20,8. Olha, exatamente a metade. Claro, a tensão foi mantida constante. A potência caiu, essa é de vezes e a corrente cai proporcionalmente. Uma relação matemática perfeitamente proporcional. Né? O mesmo raciocínio se dá para quem? Para a corrente na baixa. Seria V vezes I, de maneira que a corrente baixa seria quem? Potência sobre tensão de baixa. 25 kVA sobre 240 volts. Fazendo essa continha, corrente na baixa de 104,1 amperes. Exatamente o que é a metade, 208,3 da situação anterior para a carga plena. Perfeito? Combinado? Então presta atenção, senhores. Como eu disse, um assunto desse não se esgota. Mas nós pegamos um exemplo, fizemos realmente várias alternativas, várias possibilidades. Então preste atenção. A partir dos nossos próximos módulos, eu vou trazer um problema mais geral, mais abrangente, mais real, como eu sempre disse para vocês que faria. Faria uma filtragem, evidentemente, mas vou fazer um cálculo de uma planta mais completa, uma planta com 4, 5 ou 6 ramos, para calcular ou dimensionar qual seria o transformador que alimentaria essa planta como um todo. Vamos ter que, inclusive, dividir esse exercício mais abrangente em vários módulos, tá? E quem sabe até seria um exercício semelhante a esse, uma tarefa valendo nota, que seria, quem sabe, a nossa primeira avaliação, ok? Um abraço, até o próximo módulo, saúde e paz.